A partir de hoje, a Rede Escola estreia uma série sobre literatura infantil. No primeiro episódio, vamos saber de onde nascem as histórias para crianças e adolescentes. Quem não se lembra das aventuras de Peter Pan, Sininho, Capitão Gancho e os Meninos da Terra do Nunca? Para criar Peter Pan, o menino que não queria virar adulto, o escritor James Matthew Barrie se inspirou em uma família que frequentava o mesmo parque que ele. Barrie ficou muito próximo de Sylvia Llewellyn Davis e seus 4 filhos. A história desse relacionamento, assim como o nascimento de Peter Pan, podem ser vistos no filme Em Busca da Terra do Nunca, de Mark Foster. Nessa primeira reportagem, eu converso com uma escritora e com um ilustrador que contaram como nascem as ideias de suas obras. Certa vez, uma fada, ou melhor, escritora, chamada Ruth Rocha, desafiou 4 amigos escritores a redigirem artigos para uma revista. Surgiu uma nova fase para a literatura brasileira infantil. Até a metade do século XIX, há ainda uma publicação de livros traduzidos e principalmente para o português de Portugal. E é com Monteiro Lobato, em 1921, que ele lança A Menina do Narizinho Arrebitado, né, a Narizinho, e que então começa com ele, isso é a base de tudo. Os talentos se multiplicaram. Hoje, os nossos livros infantis têm autores premiados dentro e fora do país. E será que existe mágica por trás das boas histórias? Eu não acho que uma história surja com mágica, nem tem nenhuma mágica atrás de história, não. Eu acho que uma história é resultado de trabalho e observação, antes, memória, enfim, da vida vivida mesmo e o que ela vai fornecendo para a gente transformar num relato. Ana Maria Machado é uma das mais férteis escritoras da nossa literatura infantil e coleciona vários prêmios nacionais e internacionais. Ela defende a simplificação da linguagem, trazendo a história para o universo real dos pequenos leitores. Eu gosto muito de trabalhar um tipo de linguagem, que é uma linguagem muito brasileira, mais coloquial, mais familiar, mais concreta, que a gente não pode ficar falando em palavras abstratas, nada disso. Então, eu gosto de criar alguma coisa que seja bonita, que seja divertida, que tenha vários significados, vários sentidos, que possa ter interpretações variadas, a partir de um repertório aparentemente limitado e empobrecido, que é o português de todo dia. Mas eu gosto muito desse desafio. A bibliografia infanto-juvenil de Ana Maria Machado começa em 1977, com Bento que Bento é o Frade. Lançado nos anos 80, Menina Bonita do Laço de Fita valorizou um tipo de beleza brasileira pouco retratado na época e arrebatou menções e prêmios em 6 países. O Menina Bonita do Laço de Fita é uma história que surgiu, como a maioria das minhas histórias surgem, dentro de uma situação cotidiana, muitas vezes familiar. A minha filha tinha acabado de nascer e ela era muito mais clara do que os irmãos, porque o pai dela é descendente de italiano e o meu primeiro marido não era, então era muito mais moreno. Então, me deu a ideia de escrever uma história sobre isso, mas eu achei que escrever sobre uma menina branquinha, a gente já tinha muita princesa branca, as meninas brasileiras não são assim, e eu quis escrever uma história diferente. Então, eu misturei uma situação cotidiana com algo que eu conhecia de dentro por morar no Brasil, por morar numa sociedade que é muito miscigenada, é muito birracial, trirracial, tetrarracial, é muito misturada. Muito acima de ser uma mágica, é um privilégio. Eu crio a memória afetiva, que é mais importante. Você se lembrar de certas imagens que você viu num livro, você pode até esquecer a história, mas aquela imagem se tornou perene no seu imaginário, né? Vencedor de 4 prêmios Jabuti de ilustração e um de literatura infanto-juvenil, concedido pela Academia Brasileira de Letras, Ruth Oliveira está no time de talentos que ilustram grandes escritores e escrevem os próprios livros. Muito difícil, não só
ilustrar para a criança, mas é muito difícil escrever para a criança. Principalmente se ela não é alfabetizada ainda. Porque a criança, ela lê sempre. A criança nasce e já está lendo o mundo, já está lendo a vida. A criança, quando está diante de uma imagem, ela quer contar. Esse contar, ela não vai contar se for algo que ela poderia ter feito. Ela quer que alguém traga uma nova experiência para ela. E essa nova experiência tem que ser feita com arte. Esse é que a criança quer. Ela só pede uma coisa para o ilustrador: seja um artista, porque tudo que você desenhar, se for com arte, eu entendo. Ser escritor, imaginar uma história para contar. Mas que histórias podem ser criadas? Com a palavra, a meninada do Colégio Municipal Olímpico Carioca Edmundo Bittencourt. Eu ia fazer a jaulinha que não podia prender os animais. Aí tinha que deixar na natureza. É o menino que ele tá na cama. Aí aparece um montão de monstros que vem assustar ele, mas os monstros acabam se dando mal. Eu imaginaria muito bem e botasse algumas coisas que aconteceu comigo ou com alguém que eu conheça. E eu criaria uma ilustração bem colorida. Que história você escreveria? Da linda princesa. Eu escreveria no meu celular, no meu tablet. Eu podia ser uma escritora, né? Aí eu queria muito, porque deve ser bem legal. E a gente conheceu uma menina de 8 anos que transportou para o papel suas ideias. A repórter Emi Lobo conversou com a pequena Maria Eduarda sobre o seu processo de criação. Vamos ver. Desde pequena, Maria Eduarda Macieira foi incentivada a ficar perto dos livros. O estímulo à leitura começou cedo e fez com que, além de conhecer diferentes personagens, mundos e fantasias, ela quisesse dar vida às suas próprias histórias. O empurrão inicial foi uma atividade na escola em que os alunos tinham a experiência de escrever um livro infantil. E foi então que nasceu uma pequena escritora. A Duda só tem 8 anos e já escreveu 4 livros. O último foi o primeiro que ela escreveu fora da escola e eu tô com o desenho que originou tudo, né, Duda? Como é que foi isso? Eu fiz um desenho pro meu pai que era a capa. E aí o meu pai perguntou porque o nome dela era Violeta. E eu disse que era porque ela tinha o laço dela violeta. Na história, a menina Violeta sonha em viver em um mundo sem violência. Para compor os amigos da personagem principal, a jovem autora se inspirou na sua própria turma da escola, apresentando características típicas de cada aluno. É suave como o mar, doce como os dias de chuva. Todas as ilustrações que estão na publicação também são criações de Duda. Ela acabou desenvolvendo um processo para aprimorar os desenhos, que começam com um esboço e são, aos poucos, aperfeiçoados de acordo com a estrutura do livro. Eu fui rascunhando os desenhos para fazer o livro. Aí os desenhos que ficaram bons, a gente separava para ficar no livro. A publicação de Violeta foi financiada por Crowdfunding, um aplicativo de contribuição solidária na internet. Ela foi lançada na Festa Literária de Paquetá do ano passado. Isso é um livro das pessoas que ajudaram na vaquinha para levar o livro para Flipa. E aí tem o nome de cada um? Como é que é? Sim, tem o nome e um recado e a data. E como é que você ficou quando viu que tanta gente te ajudou a realizar esse sonho? Eu fiquei muito feliz. E Duda gostou tanto da experiência que já pensa no próximo livro, dessa vez inspirado no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Foi por causa que eu tô lendo muito Monteiro Lobato. Aí um dia eu vi ela na estante, aí eu vi que ela tem o cabelo igual da Emília. Me diz uma coisa, o que você falaria para quem nunca escreveu um livro e tem vontade de escrever um livro? Eu falaria que
Se eu escrever um livro, ele pode escrever também. Uma biblioteca dedicada à literatura infantil no Distrito Federal completa 50 anos de vida. 200 estudantes frequentam o espaço quase todos os dias. O lugar é uma extensão da sala de aula, com muita literatura, contação de histórias e artes visuais, e que integra toda a comunidade. A Biblioteca Infantil 104/304 Sul integra a rede de bibliotecas comunitárias da Secretaria de Educação do Distrito Federal e é mantida com o apoio do Grupo de Pais e Amigos da Biblioteca Infantil. Um espaço todinho delas, onde não é preciso ficar em silêncio. Estantes recheadas de livros, ambiente aconchegante e colorido, mesinhas na altura certa. Criançada lendo, ouvindo histórias, fazendo arte. É assim há 50 anos, na Biblioteca Infantil da 304 Sul, um tesouro do patrimônio do Distrito Federal. Localizada na Asa Sul, uma das áreas que compõe o Plano Piloto de Brasília, o espaço é premiado por suas ações de promoção à leitura, ao ensino das artes e à educação pública. A biblioteca é parte do Plano Urbanístico de Brasília, projetado por Lúcio Costa. Ele criou a integração das quadras residenciais com as escolas e bibliotecas públicas, formando as chamadas unidades de vizinhança. A proposta era que essa comunidade, a cada 4 superquadras, tivesse um envolvimento comunitário com as escolas e bibliotecas, a fim do desenvolvimento humano por meio da educação e da cultura. Portanto, a Biblioteca Infantil faz parte dessa ideia dos planos de edificação escolares com escolas-parques, jardim de infância, escolas-classes e bibliotecas, unindo-se para trabalhar com as crianças e familiares e comunidade. A integração com a comunidade une literatura e arte. O principal projeto da biblioteca é a Escolinha de Criatividade, que funciona desde a fundação do espaço. O Movimento Escola de Arte do Brasil vinha com a ideia da expressão livre para a criança e o valor da expressão infantil, do desenho infantil. Essa ideia, a professora de artes que iniciou o trabalho aqui, a professora Maria José, propôs uma atividade de criatividade dentro de um ambiente de livros. Nasceu assim, em 1969, completando agora 50 anos, e desde então trabalhando com literatura e artes. Crianças se matriculam e frequentam regularmente esse espaço. Acho legal que eu posso desenhar coisas que eu quero usar minha imaginação. O que eu mais gosto aqui é de desenhar, ler livros, porque aqui a gente aprende muitas coisas novas. O que a gente quiser de desenho e a gente pode soltar a nossa criatividade. Criatividade também na arquitetura do espaço. O projeto é de Oscar Niemeyer, o famoso arquiteto e autor dos grandes monumentos aqui da capital federal. Bem no meio da biblioteca, ele projetou esse teto aberto, que permite a entrada de luz natural e a integração do espaço com a natureza. E o mais legal é que quando chove, os livros permanecem intactos. São mais de 12 mil obras infanto-juvenis, que vão desde os clássicos até os gibis. É um espaço que está integrado na paisagem e na cidade que foi sonhada para Brasília ser. A gente sabe que hoje é diferente, mas a biblioteca faz parte desse sonho. É um espaço também que a gente aprendeu a amar, né? A Ana está aqui desde os 5 anos de idade. E isso, assim, a gente foi criando um laço de amor, assim, com a biblioteca. Laços antigos, como o de Alessandra Rosquey, que frequenta o local desde pequena. Escritora com mais de 40 livros publicados, ela mantém um vínculo afetivo com a biblioteca e faz questão de lançá-los aqui. Acho que tudo nasceu aqui. Eu digo que esse aqui é o meu espaço de sonhar. Eu tinha essa visão de que as professoras, os colegas, quando a gente entrava aqui, era uma coisa diferente, a gente ligava uma coisa diferente. E isso eu percebo quando eu estou aqui agora apresentando para eles, né? Então eu alimento muito essa fantasia, porque eu fui alimentada por ela. A Escolinha de Criatividade, a Biblioteca Infantil, há 50 anos, alimentam imaginários.
Na primeira reportagem sobre o livro infantil, a gente conversou com a escritora Ana Maria Machado e com o ilustrador Rui de Oliveira sobre um tema que encanta muito as crianças. E perguntamos para eles de onde nascem as histórias que eles criam. Hoje nós vamos além, não é, Ernesto? Isso mesmo, Eli. Por causa do mercado cada vez mais competitivo, os editores tiveram que adaptar os livros aos novos tempos. O trabalho do ilustrador, por exemplo, ganhou ainda mais relevância, tanto que é considerado, em muitos casos, coautor ou autor da obra. Quando se trata de livros infantis, a parte estética é tão importante quanto o conteúdo. A forma, a escolha do papel a ser utilizado, ou se o livro terá uma versão digital, o tipo de letra e o acabamento têm um peso ainda maior. O formato editorial é o tema da segunda reportagem da série O Livro Infantil, que contou com o apoio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a FNLIGE. Vamos ver. Páginas em formato de envelopes de cartas, figuras que ganham vida. Tem livro quadrado, retangular e até redondo. Quando o assunto é livro para criança e jovem, nem tamanho é documento. O que vale mesmo é a criatividade. Boas histórias se complementam com ilustrações e projetos editoriais caprichados, capazes de fisgar novos leitores. O designer, ele é um grande arquiteto do livro, né? Ele vai definir o que é o formato, e aí pensando sempre na questão do molde, né? A gente projeta o livro para ser impresso. Então, eu não posso projetar um livro que vai desperdiçar muito papel. Isso vai impactar no preço, além de não ser amigável, não ser sustentável hoje em dia, você desperdiçar. Eu acho que um desafio ainda para o Brasil é o custo desses formatos diferenciados. É muito caro fazer um cartonado, é muito caro fazer um livro para banho, o pop-up, né, que é aquele que sai alguma coisa, o livro brinquedo, eles ainda são muito custosos. Então, muitas vezes a gente tem que imprimir fora, o que gera, né, a gente deixa de ter uma economia interna e, ao mesmo tempo, a gente demora um tempo muito mais extenso para botar o livro na rua. Se nós queremos pensar em crianças, em formar leitores, o ideal é que a gente tenha a variedade, a quantidade e a qualidade, né? A qualidade do texto, a qualidade da ilustração, a qualidade do projeto gráfico. Isso para a gente mostrar o objeto, o livro, o seu valor artístico. E nós, na literatura infantil e juvenil, com o lançamento do Ziraldo, que completa 50 anos, você repara que texto e desenho quase que são uma mesma coisa, né? Essa história não seria a mesma sem essa ilustração, né? Então, é um exemplo clássico de um belíssimo projeto gráfico, de um belo projeto editorial, de um texto maravilhoso que o Ziraldo coloca aí à disposição das crianças todas de alguns países e do Brasil, né? Quando a editora aprova uma ideia, o passo seguinte é definir a faixa etária para a qual a obra será destinada e as suas principais características. A gente, para pensar em faixas etárias, a gente tem que pensar em vários elementos, tanto do projeto gráfico quanto do próprio texto, né? Então, a gente, por exemplo, tem aqui no Mundo Bita, a gente fez o cartonado, que é ótimo para a educação infantil, né? De 0 a 5 anos. Então, a gente tem essa borda arredondada, que facilita também a criança pegar o livro, não se machucar. No processo de alfabetização, a gente fica também atento à fonte, né? É compreendido pelo mercado de que nesse período a gente vai usar fontes que a gente chama de bastão, né? Como essas, que não tem as curvinhas, que a gente chama de serifa, enfim. Porque a criança reconhece mais fácil? É mais fácil para a criança reconhecer as letras nesse processo de alfabetização, né, ou pré-alfabetização, é mais fácil. Às vezes o adulto vai acompanhando a leitura, às vezes pode botar o dedinho assim para a criança ir identificando a letra, a palavra. Para mais jovens, mesmo com ilustração, a gente já tem um formato muitas vezes mais tradicional, né, que é esse formato menorzinho, cabe na bolsa, cabe na mochila, e o texto mais, né, que ocupa mais a mancha, né, que a gente chama, né, que vai seguindo toda a história, porque tem mais texto mesmo. Se a criança tem essa variedade de opções, né, para ler, com certeza ele vai se formar, vai se construir um cidadão mais crítico, mais justo e que vai lutar por uma sociedade também melhor, com certeza.
Versos em forma de livro contam a história de uma pequena cidade do interior do Ceará chamada Varjota. O poema ganhou forma de livro, escrito, ilustrado, diagramado e revisado pelo próprio autor. E é sobre essa história que eu converso agora com o escritor Maílson Furtado. Esta é a minha cidade, o meu quarto livro de poesia, né? E foi um livro composto entre 2015 e 2017, e que ano passado, em 2018, eu decidi inscrevê-lo no Prêmio Jabuti, que é um dos maiores prêmios da literatura do Brasil. Né? E para minha grande alegria e até surpresa, né, o livro foi premiado com esse grande mérito, né, de ser o livro do ano e ser o melhor livro de poesia de 2018. Esse feito que aconteceu na minha vida, né, e feliz por também isso abrir os olhos do mercado para um mercado independente, a literatura independente. E foi uma escolha publicar em formato independente? Na verdade, foi necessidade, né? Por conta de todos os livros, eu sempre tento encaminhar para alguma editora, né? Para algum selo, para algum espaço que pudesse me editar, né? E quase sempre esses grandes selos acabam por negar esse espaço, né, para autores. No caso, para mim, foi bem negado. Então, na verdade, foi uma necessidade de poder ter esse espaço para poder ter uma obra publicada. E o que te inspirou? Algumas leituras que eu fiz, né, do Ariano Suassuna, né, que foi muito marcante para mim, o Romance da Pedra do Reino. Tem vários nuances, tem vários aspectos abordados por ele, e um deles, o geográfico muito forte de apresentar aquela região da Paraíba, aquela região do Pernambuco, do sertão paraibano, pernambucano, né? E uma coisa que me surgiu muito na época foi como a minha cidade é muito novinha, né, muito pequenininha, é uma cidade da década de 50 para 60 por conta da construção de uma barragem. É uma cidade que ainda encontra uma busca histórica, uma busca identitária. E através disso eu fui pesquisar por mero vontade pessoal, curiosidade pessoal, de entender a história daquele lugar que eu cresci, que meus familiares passaram ali, que meus familiares construíram, né? E em toda essa pesquisa eu coletei muitos dados, muitas coisas, né, na época, e certo dia, em 2015, surgiu esse poema Cidade, né, que foi um livro que apareceu, vamos dizer, em 20 dias. Né, saiu tudo com todas as informações que eu tinha colhido nessa pesquisa anterior, né, e assim o livro aconteceu. E com literatura, a gente coloca um ponto final na edição de hoje da Rede Escola Notícias da Educação. Para ver ou rever nossa revista, acompanhe a nossa programação no site da TV Escola, tvescola.org.br. E na TV, a Rede Escola é exibida toda sexta-feira às 19 horas. Aos sábados tem reprise às 16 horas, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12h30. Quem vive no Rio, em Niterói ou no Grande Rio, tem Rede Escola transmitida pela Multirio, canal 26 da NET, toda terça-feira às 20 horas. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, gente. Até mais. O escritor moçambicano Mia Couto disse em entrevista a uma revista de educação a seguinte frase: o professor tem que ser um contador de histórias. Com essa ideia, ele engrossa o coro dos educadores que enxergam na literatura infantil um grande potencial educativo. Sem contar que o livro para crianças é ferramenta para o desenvolvimento de habilidades de compreensão e interpretação da leitura, valorizada na Base Nacional Comum Curricular. A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro realizam um curso de formação de professores para contação de histórias.
Em 9 anos, cerca de 40 mil professores se beneficiaram, e suas turmas também, é claro. Vamos ver na última reportagem da série sobre o livro infantil, feita com o apoio da FNLIS. A literatura, ela possibilita para a gente ampliar de horizontes, né? E a gente consegue passar para as crianças essa possibilidade, essa questão que eles podem o que eles quiserem. E a literatura, o livro, ele traz isso para a gente, né? Esse encantamento, essa magia de ser o que a gente quiser. A história de hoje é A Casa Sonolenta. Estão preparados? Você gosta das coisas que o livro conta? Gosto, porque ele faz a gente crescer e ficar muito esperto. Quando a professora abre o livro, eu penso que eu estou no mundo da história. Qual história você já ouviu e mais gostou? Eu gostei mais do Joãozinho, porque ele é um passarinho. Aí é muito legal porque os passarinhos ficam voando. E é muito legal essa historinha. O trabalho com literatura em sala, ele não é um trabalho fácil, não. Ele requer esforço, requer muito estudo, requer muita pesquisa, né, previamente. E requer também uma escuta muito atenta, porque na educação infantil ele é aquele que cria a partir de imagens, cria a partir de situações. E aí aqui eu busco com eles fazer esses momentos diversificados, para que eles possam chegar no primeiro ano com essa imaginação, com essa criatividade, com essa fala bem desenvolvida, sabe? Essas questões do pensar, do refletir. É isso que a gente busca aqui, trabalhar a reflexão mesmo da criança. Vanessa fez o curso para a formação de leitores oferecido pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Nós temos essa parceria, né, com a FNLIS já desde o ano de 2010. É uma parceria muito boa. A gente trabalha em 3 eixos essenciais da literatura. Ele se desmembra justamente para poder atender o público de maneira mais direta. A gente tem para a educação infantil de 6 meses até 5 anos, que é justamente leitura e literatura desde o berço, que mostra essa importância da criança ter o contato com esse livro, dela manusear esse livro, dela ter esse interesse pelo livro desde bebê. A gente tem a formação de leitores, que é para professores do ensino fundamental, do Fundamental 1, que vai de 6 anos até uns 10 anos de idade, e o outro dos jovens leitores, que vai pegar justamente os adolescentes e os jovens e adultos da rede. Eu trouxe esse livro para vocês, para a gente ler hoje na nossa roda de leituras, chama Mistério no Museu Imperial, da Ana Cristina Massa. Isabela atua com estudantes de 11 a 15 anos em outra unidade municipal. Ela buscou o curso para se especializar e descobriu conteúdos que não conheceu na faculdade. Com certeza, o professor precisa estar preparado para fazer essa orientação com os alunos. Principalmente porque a gente tem essa competição com o audiovisual, que ele já tem muito contato. Muita gente está escrevendo para essa faixa etária, porque é um público que, quando descobre esse gosto, eles são vorazes, né? Então, existe uma gama muito grande de autores que estão escrevendo para essa faixa etária, mas que nem sempre tem uma qualidade que é o que a gente gostaria de trazer para eles. Quando eu pego o livro, às vezes eu me imagino como se eu fosse o personagem principal, às vezes outro personagem, e recrio a história na minha mente. Eu gosto de livros, eu gosto de estar perto deles, sabe? Um livro que eu possa rir, que eu possa chorar. Então eu espero, que o livro me faça sentir tudo isso, entendeu? A base de uma educação de qualidade é dar a oportunidade para que todas as crianças tenham acesso a essa cultura escrita do seu país e depois também dos outros países, pelas histórias. São as histórias criadas em cada país e as nossas que vão falar da nossa cultura e te dar a condição de conhecer o outro, sempre pela cultura escrita, sempre pela palavra escrita, em forma de arte, que é a literatura. Cada livro que eles pegam, cada contato que eles têm com a literatura, é um mundo que se abre para eles, né? Mas a minha experiência com o livro eu sei que vai me ajudar, porque quanto mais a gente lê, mais a gente descobre coisas novas, você aprende a falar melhor e eu acho que isso pode me ajudar, sim, futuramente. E assim, a gente encerra a edição de hoje da Rede Escola,
Para ver ou rever a nossa revista, acesse o nosso site tvescola.org.br. Na TV tem Rede Escola toda sexta-feira às 19 horas, aos sábados às 16 horas, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12:30. Quem vive no Rio, Niterói e Grande Rio, a Rede Escola é exibida toda terça-feira às 20 horas na Multirio, canal 26 da NET. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, gente.